Olá, eu sou o Fernando Feliciano Guimarães, eu sou professor de Física e o tema da nossa aula é sobre eletricidade, o conteúdo circuitos elétricos. Nada melhor para explicar circuitos elétricos do que você colocar a mão na massa, não é verdade? E para que esse laboratório possa chegar até nós de um jeito muito interativo, eu estou utilizando aqui o da plataforma FET Colorado. É um laboratório virtual da plataforma, onde eu tenho aí vários componentes que nos ajudarão, ou que vai me ajudar, a explicar para vocês como é que nós podemos trabalhar esses circuitos ou esses circuitos elétricos, ok? Bom, mas o que são circuitos elétricos, professor? Circuitos elétricos são ligações entre geradores, receptores, capacitores, ok? E eles podem ser de duas formas. Eles podem ser em série ou eles podem ser em paralelo, ok? Eu vou explicar para vocês aqui a ligação em série, ok? Bom, mas o que seria essa ligação em série? Para que você tenha uma noção do que é essa ligação em série, imagine que você está na sala de aula e o professor fala assim para vocês, ó, eu quero que vocês formem uma roda e pegue cada um na mão do outro. E vocês dão as mãos. Essa ligação, esse círculo que vocês fizeram, um pegando na mão do outro, expressa, na verdade, uma ligação em série. Quando termina um, entre aspas, né, quando termina um amiguinho, começa o outro. Essa, então, é uma ligação em série, ok? Bom, vamos pegar alguns componentes aqui para a gente poder fazer essa ligação em série na forma de circuitos de componentes elétricos, ok? Então, vou pegar aqui um pedacinho de fio, uma lâmpada, deixa eu trazer mais para baixo, outro pedacinho de fio. Vou pegar nessa sequência apenas duas lâmpadas inicialmente. Vou pegar mais um pedacinho de fio para que esse circuito seja funcional. Eu preciso de um gerador de energia, né, pessoal? Poxa, professor, o que é gerador de energia? Vocês já devem ter visto lá, só relembrando, gerador de energia são pilhas, baterias, né? Isso são geradores, ok? Eu tenho aqui, então, mais um pedacinho de fio para que a gente possa fechar esse circuito. Vou pegar a nossa bateria para fechar esse circuito aqui, então. Olha lá. E agora eu vou ligar o interruptor. E a partir do momento que eu ligar o interruptor, aí nossas lâmpadas estão funcionando. Poxa, mas esse brilho é muito pequeno, professor, não dá para enxergar direito. Realmente, vou dar um pouco mais de tensão a essa pilha, aumentar essa tensão para que o brilho possa ficar mais visível. E aí está acontecendo, então, o nosso circuito em série. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Observem o brilho dessa lâmpada. O que acontece com essa segunda lâmpada? Vamos dizer que essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. O que acontece com a segunda lâmpada se por acaso a primeira lâmpada queimar? Se por acaso a primeira lâmpada queima, a segunda lâmpada para de funcionar. Pessoal, o pisca-pisca, ele possui esse mesmo formato. São lâmpadas que estão ligadas em série. Quando uma queima, vocês podem perceber que muitas delas vão parar de acender. Antigamente era pior. Quando uma queimava, por exemplo, várias lâmpadas queimavam. Aproximadamente 50%, não sei mais ou menos, não sei ao certo quanto em porcentagem dessas lâmpadas queimavam, ou em quantidade, mas muitas queimavam. E a gente desistia até, porque vinham sobressalentes para que a gente trocasse a lâmpada que estava queimada para que o circuito voltasse a funcionar. Mas a verdade é que a gente desistia. Por quê? Porque eram muitas lâmpadas, né? Bom, antigamente também, as casas, assim que surgiu a eletricidade, eu me lembro aqui na minha cidade, que quando o meu avô, por exemplo, ia para a sala e o meu pai, por exemplo, ia para o quarto ou ia para o banheiro e acendia a lâmpada, o brilho diminuía. Porque eles estavam compartilhando essa mesma tensão. Quando eles estão ligados em série, a tensão ela passa a ser dividida entre eles. Olha que coisa interessante. Elas passam a ser divididas entre esses componentes, esses receptores, né? E quanto mais componentes eu tiver ligado nessa mesma tensão, eu vou perceber então que esse brilho vai diminuindo cada vez mais. Vamos fazer aqui um experimento. Eu vou colocar mais uma lâmpada. Vamos colocar mais uma lâmpada. Olha só o brilho. Poxa, professor, não deu para ver muito bem não esse brilho, essa diferença de brilho. Me parece que elas estão brilhando com a mesma intensidade, mas é porque eu tenho só uma lâmpada, né?
Vou colocar mais outra lâmpada para que a gente possa verificar de uma forma melhor essa diferença no brilho. Ó, liguei. O brilho diminuiu significativamente. Para que você tenha certeza de que o brilho realmente está menor, eu vou desligar essa lâmpada e vou ligar com as duas aqui. Ó, olha aí a diferença. O brilho é muito maior, né? Mais uma vez, ligando aqui. Olha só essa intensidade. Pessoal, na ligação em série, existe uma economia de energia, porque elas estão compartilhando da mesma tensão. Para a gente medir essa tensão, eu tenho um aparelho que mede a tensão, que se chama voltímetro. E eu vou então medir a tensão da bateria e eu vejo que realmente é 30 volts que está passando por aqui, né? Olha só, o aparelho está marcando 30 volts. Se por acaso eu medir a tensão dessa lâmpada, eu vou verificar que ela mede 7,5. Opa, e aqui? 7,5. Poxa vida, professor, mas por que ela mede 7,5? Todas elas? Porque a tensão ela é dividida e, nesse caso, as resistências, porque vocês já viram a primeira lei de Ohm, as resistências dessas lâmpadas, elas são as mesmas, tá? Então, se eu somar a tensão de cada uma delas, tem que dar os 30 volts. Então, se eu fizer 4 vezes 7,5, vai dar os 30 volts, ok? E uma coisa muito interessante, então, a tensão total ela é dividida entre os seus receptores na ligação em série. Mas a corrente elétrica tende a ser igual à corrente elétrica total, ou seja, a corrente elétrica individual de cada lâmpada, ela é exatamente igual à corrente elétrica total do circuito. Olha que interessante, a corrente elétrica individual de cada um tende a ser igual à corrente elétrica total na ligação em série. Poxa vida, prof, será que é verdade isso daí? Vamos colocar mais um amperímetro aqui, vamos verificar se realmente isso acontece. Olha lá, 7,5. Vamos colocar aqui um no final da bateria. Vamos ver aqui. Olha ali, 7,5. Não pode ser, professor. É verdade, o senhor tem razão. Isso mesmo acontece. Olha lá, ó. Vamos ligar. Não ligou. Ah lá, 7,5, né? Então quer dizer que a intensidade da corrente elétrica, nesse caso, ela não é uma somatória da corrente, não. Ela é, na verdade, a intensidade total. A intensidade de cada uma delas representa a intensidade total de todo o circuito. Individualmente, cada uma vale 0,75 amperes. Isso significa que a intensidade da corrente elétrica total também vale 0,75 amperes. Professor, e se a corrente de uma das lâmpadas sofrer alteração? Se a resistência de uma dessas lâmpadas sofrerem alteração, o que acontece? Bom, aí nós temos então uma diferença na intensidade da corrente elétrica que nós tínhamos anteriormente. Mas perceba que todas elas possuem a mesma intensidade de corrente elétrica. Perceba? Então, resumidamente falando, a intensidade individualmente de cada lâmpada representa a intensidade total do circuito. Não é feita uma somatória. Se eu sei a intensidade de um componente do circuito ligado em série, eu sei a intensidade total. Enquanto que a tensão ela é dividida entre os elementos, entre os receptores, né? Então as lâmpadas elas representam os receptores e no caso a bateria ela representa então o gerador. Ok, pessoal? Então eu fecho esse conteúdo de eletricidade apenas com a ligação em série. Espero que tenha sido perfeitamente entendido por vocês, ok? Então, um abraço, muito obrigado e até. Tchau, tchau.